vai ser trabalhado uma coreografia onde todo mundo, antes de começar a coreografia, vai ter que conversar, se conhecer. E nessa conversa todo mundo vai ter que saber os elementos culturais de todo mundo, saber o que engloba todo o grupo, aquilo que une aquelas situações que todo mundo já passou, seja pela cultura. Por exemplo, de Florianópolis tem a Bernuça, tem aquela tarrafa, a questão do manezinho da ilha, essas questões assim. Essas situações podem estar representadas na coreografia. Futuramente eu vou mostrar alguns vídeos para poder demonstrar como é. Além disso, nessa vai ser como se fosse uma dança e vai ter que ter também elementos como vindos das ginásticas. Esses movimentos agora das ginásticas eu vou mostrar agora como que vai ser, como que eles serão realizados, no caso, qual tipo de ginásticas que existem. E dessas ginásticas eu vou passar características cada uma para inspirar, para poder trazer isso para a própria coreografia. Os tipos de ginásticas que eu vou apresentar agora, elas são ginásticas de competição, porém o objetivo da nossa ginástica para todos não é um objetivo competitivo, e sim um amistoso, onde todo mundo vai colaborar para chegar num objetivo em comum. Dentre os tipos de ginástica, a gente tem a acrobática, a aeróbica, a artística, a rítmica e por fim a de trampolim. A ginástica artística é uma prova onde existe diferença entre provas masculinas e femininas. Dentre os itens que compõem essa ginástica, a gente encontra o cavalo com alças, argolas, barra fixa, barra paralela, barras assimétricas, barras de equilíbrio e também o salto e o solo. Essa ginástica eu acho que é a mais fácil que tem para fazer, vai ajudar bastante na coreografia, que é a ginástica rítmica. Ela tem elementos que são tipo bola, arco, fita, tem as massas também. E geralmente só se usa mais o chão, então provavelmente com um lugar um pouco mais aberto vai ser mais, eu acho que essa vai ser mais de boa e é melhor para ser utilizada na construção de uma coreografia em conjunto com os demais daí do grupo. Temos também a ginástica de trampolim, que é geralmente tem obviamente o trampolim onde o ginasta vai correr, saltar sobre ele e fazer alguma acrobacia. Esse eu acho mais complicado, então não sei se seria interessante utilizar essa para coreografia. E também temos a ginástica aeróbica. Essa é dividida em duas categorias, que tem a esportiva, que é com música e com alta intensidade. Ela não é apresentada nas Olimpíadas, porém é legal, assim, a mais alta intensidade, com música e tudo mais. E também tem a ginástica de academia, que não deixa de ser ginástica aeróbica, que é aquela mais comunzinha que a gente vê a galera mais praticando. É difícil a gente ver a aeróbica esportiva. Essas são as ginásticas que eu acredito que vai conseguir agregar algum potencial a mais na apresentação. Além de a gente tem algumas outras, porém eu acredito que para essa ocasião elas não vão colaborar tanto a ponto de agregar algum valor na nossa atividade, no caso. Agora vai ser colocado também alguns videozinhos para a gente poder analisar de outras pessoas que fizeram. Como envolve um grupo muito grande, eu não tenho comigo um grupo grande, eu acho que seria interessante fazer um react, mas alguns exemplos, tipo das Olimpíadas ou outras pessoas que fizeram, para a gente poder analisar detalhadamente cada elemento para a gente poder aplicar na nossa. Eu acho que isso vai ser bem mais interessante daí. Eu encontrei esse vídeo do canal Educação, esse vídeo Educação Física e Ginástica para Todos, do canal Romeu Julieta Tavi, e eu achei muito interessante a forma como que eles fizeram e eu acho que dá para ser aplicado, por isso que eu vou fazer esse react. Vamos lá. De cara a gente já pode analisar aqui que a gente tem elementos como a bola, da ginástica rítmica, e o solo. A gente consegue ver que por se tratar de um ambiente como lutas, onde eles estão, provavelmente isso engloba a cultura de todos eles que estão fazendo os movimentos. Portanto, é notável que durante a execução dessa ginástica para todos,
A gente consegue ver dança, quer dizer, dança não, movimentos como similares que eles provavelmente devem fazer nos treinos de luta, com flexões, movimentos de soco, ou então ginástica como academia. Ó, eles estão jogando o balão para o outro agora. Ó, flexão, como eu tinha falado, provavelmente porque engloba a cultura de todos eles. Corrida. Por que a corrida? Porque antes do treino de lutas é comum ter um aquecimento como correr ao redor da área de treino, coisas assim. É comum de se ver isso, de se observar esse tipo de coisa. Movimentos como de academia, como pack deck, afundo, passes de bola, novamente um pack deck, movimento de musculação, é provavelmente que envolve todos eles. Outro movimento de musculação, talvez eles gostem disso, muito provavelmente deve envolver a cultura de todos eles. A gente sempre observa que é uma coisa organizada, eles criaram, dá pra ver que tem um padrão. Pequeno corte. Uma coisa que eu não tinha citado antes, mas que é muito interessante, que qualquer coisa pode fazer parte da ginástica para todos. Por exemplo, pode-se usar tecidos, bancos, qualquer coisa pode fazer parte da ginástica para todos. Nesse caso, eles estão usando esse pequeno banquinho. Movimento de corrida, observável agora novamente. A utilização do banquinho. Flexões no solo, mais movimentos de musculação, envolvendo lutas também. Corrida. Algo que é notável, cambalhotas, movimento de ginástica rítmica. Também pode ser considerado ginástica aeróbica. Elementos que eles estão trazendo da ginástica. Vamos lá. Então, seguindo os conceitos apresentados no vídeo anterior, a gente pode fazer algumas observações e análises para que assim a gente consiga produzir o nosso próprio vídeo, quero dizer, nossa própria coreografia, e facilitar a compreensão de forma plena do vídeo anterior, no caso, para os detalhes que passaram despercebidos, para, se for rever, no caso, aquela parte que eu já botei, consiga, no caso, pegar esses detalhezinhos que talvez possam ter passado batido. Começando então, é notável que houve um conhecimento prévio entre os participantes, ou seja, é notável que eles não estavam ali perdidos agindo de qualquer forma, sem saber para onde ir, ou sem saber exatamente o que fazer. Todos eles já sabiam para onde teria que ir, todos eles já sabiam o que fazer, quando fazer, porque houve um preparamento, houve um ensaio, houve uma conversa. Dá pra ver que antes daquela gravação existiu alguma coisa que foi combinada para que todos eles agissem em perfeição, no caso. Provavelmente não foi na primeira tentativa e nem na segunda, deve ter sido vários ensaios até conseguir ter chegado naquele nível. É muito difícil logo de primeira conseguir fazer com que a gente acerte tudo. Vai ter sempre alguém que vai ter dificuldade com algum movimento ou coisa assim. E isso é importante ser analisado, porque se alguém tiver muita dificuldade e não estiver conseguindo progredir, é importante que haja alguma alteração na coreografia para que essa pessoa consiga, para que todo mundo consiga de uma forma organizada chegar numa coreografia legal e agradável para todo mundo, sem que haja discussões ou brigas. Outra coisa é a ginástica e os seus elementos. A gente pode ter observado ali que, além do conhecimento prévio deles e da cultura, que empregaram elementos da luta, como a flexão, como carambota, ou usar o próprio banco mesmo,
teve várias coisas vindo das ginásticas, como por exemplo o banquinho, o que eu tinha falado lá, da ginástica rítmica e outros elementos como esses também que agregam na nossa coreografia. É sim necessário que venha algum elemento dessas artes. Não precisa necessariamente usar uma bola ou o arco, ou a fita, ou as massas. Simplesmente movimentos realizados no solo, como rotações, saltos, saltitos. No caso, posições grupadas, como abraçar a própria perna. Já são elementos vindo das ginásticas e já contam para agregar na nossa coreografia. Outras coisas legais de observar, como eu tinha falado ali, era do banquinho, porque qualquer coisa pode ser usada na ginástica para todos, desde tecidos, qualquer coisa que fique legal na coreografia, roupas, sei lá, uma caneca, qualquer coisa que agregue, jogar a caneca para cima. Ali eles usaram um banquinho, mas se quisesse podia usar tipo um cabo de vassoura para ajudar na dança, apoiar nele, saltar por cima, simulando uma barra, alguma coisa assim do tipo. Essas coisas assim que vão ajudando a gente a construir a nossa coreografia. Aqui eu coloquei 3 elementos que podem ajudar, como por exemplo um tapete, um banco ou talvez uma bola, mas não são necessariamente itens obrigatórios. E por que é importante praticar essas atividades? Não só essa como todas as outras, porque elas ajudam no bem-estar físico. É elas que vão fazer com que nosso sistema corporal funcione bem. Tanto o nosso sistema cardiovascular, no caso do coração, sistema circulatório, porque vai fazer o sangue correr e vai ajudar para evitar problemas de pressão, problemas arteriais no futuro, varizes. Quando a pessoa fica muito sedentária, muito parada por muito tempo, ela começa a desenvolver vários quadros de saúde e cada vez mais ficando piorando no caso. E as atividades físicas estão aí para isso, para ajudar a envelhecer com cada vez menos problemas, chegar numa fase da vida mais avançada, lá na meia-idade, ou numa idade avançada, como eu disse, com pouquíssimos problemas de saúde, conseguindo caminhar na rua, agachar, talvez até saltar, quem sabe ainda praticar algum esporte como remo ou ciclismo é bem legal, é de baixo impacto. Várias atividades assim ajudam a gente a envelhecer com cada vez mais saúde, além de fazer a gente entender o nosso próprio corpo de uma forma melhor. E por que em grupo? Porque quando a gente pratica em grupo é muito mais difícil a gente desistir daquilo do que quando a gente faz sozinho. Quando a gente faz sozinho alguma coisa é muito fácil da pessoa, tô cansado, hoje não tô afim. Porém, quando é em grupo, tem aquela cobrança dos outros, tipo, faltasse, tá deixando a gente na mão, por que não veio hoje? E isso ajuda, no caso, a desenvolver mais, a render mais e mais longe do que iria sozinho, no caso. É sempre legal. Não é obrigatório fazer em grupo, mas em grupo a gente consegue ter um rendimento maior. Agora, aqui a gente vai começar a debater um pouco sobre como que a gente pode fazer a nossa coreografia. Que elementos que a gente tem que ter, como é que a gente pode conversar, como é que a gente pode nos organizarmos para facilitar a criação e que não tenha muito rolo durante esse processo de criação. Então, pelo começo, o passo 1, o conhecimento dos colegas. É importante que haja uma conversa prévia para todo mundo conhecer a cultura, como eu falei, os elementos que são em comum entre todos os indivíduos, todos os praticantes, tudo aquilo que cerca a galera. Tudo isso que todo mundo já passou, pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, desde que seja representado na dança, pode até ser usado a coreografia como uma forma de crítica. Não é tão interessante, porém pode ser usado dessa forma.
entender as limitações do colega, o que o colega consegue fazer ou não, para não colocar na ginástica, ou se for colocar, fazer ele fazer aquilo de uma forma que ele consiga, sempre ali mudando um pouco quando vê que alguém não está conseguindo, para que todos consigam fazer aquilo com perfeição, no caso. Não perfeição, mas chegar bem próximo ao ideal, para que seja divertido para todo mundo. Não é para fazer para se estressar, no caso, é mais para desestressar, dar umas risadas. E porque no mundo afora todo mundo se estressa na atividade física, que é um momento para ficar de boa, para esquecer os problemas e ficar se divertir. Essa é a ideia do negócio. O segundo passo é os alongamentos. Os alongamentos vão ser passados mais no final do vídeo, propriamente dito. Porém, eles são importantes não só para fazer antes do movimento, porque um dia fazendo alongamento não vai evitar uma lesão. O que evita a lesão é a prática constante dos alongamentos. Quem tem a prática de estar sempre se alongando, fazendo alongamento pela manhã ou antes de dormir, aquela pessoa que tem esse hábito, ela acaba tendo muito mais liberdade corporal, porque ela consegue às vezes fazer algum movimento que outras pessoas não conseguem. Por exemplo, sentir uma coceira nas costas, a própria pessoa consegue se coçar sem ter que pegar algum instrumento. Então ela quer fazer algum movimento, pegar alguma coisa no chão. Às vezes a pessoa tem que se agachar inteira para pegar alguma coisa no chão, enquanto uma pessoa com bom alongamento pode esticar o braço e só de se inclinar um pouquinho já consegue, não precisa nem abaixar. São movimentos assim. E outra coisa, quanto mais velho a gente fica, mais as nossas ligações se atrofiam, ou seja, fica mais difícil para esticar o braço por completo no futuro, conseguir esticar toda a perna quando está idoso. Por isso que geralmente é comum de ver idoso muito encolhido, porque ele não consegue esticar nem o próprio braço, porque ele sente dor, porque ele não tinha o hábito do alongamento. O passo 3 são os aquecimentos. Os aquecimentos são importantes para ativar a musculatura e também evitar a lesão. Ele é legal de ser feito todos os dias, no caso, vai ser passado também no final do vídeo. Porém, ele é mais pontual, no caso, ele vai ajudar naquele momento, não é uma sequência, tipo, todo dia fazendo algum aquecimento, vai sim gerar um bônus para a saúde. Porém, o bônus maior vai ser naquele momento específico antes do treino, porque é o treino em si que vai ajudar a gente. Ele vai ajudar a acelerar a circulação sanguínea, ativar bem o corpo, para que assim o músculo seja preparado para poder fazer esforço, sem que ele esteja frio e acabe se machucando, no caso. Quem quiser pode fazer alguns aquecimentos a mais, não precisa ser só o que eu passei, vou passar no final do vídeo. A mesma coisa os alongamentos, não precisa só fazer os que eu passei. Quanto mais se alongar, quanto mais se aquecer, melhor, mais preparado o corpo vai estar e melhor ele vai agir. Só não pode fazer demais, porque senão aí vai ficar muito cansado para a própria coreografia daí. Se alguém não estiver muito cansado, ficar ruim para esse aquecimento, ver que não vai conseguir seguir toda a ordem, não tem problema não ir até o final. O legal é tentar pelo menos um pouquinho de cada exercício para dar uma aquecida, no caso. O passo 4 seria o debate e a criação da coreografia, no caso. Como eu já tinha dito anteriormente, através daquela conversa lá do início, vai ser um momento de preparação, no caso. Diferente daquele que era só conversa, aqui a gente vai pegar aqueles itens que a gente aprendeu antes dos alongamentos e vai aplicar no caso. A gente vai começar a se organizar, já começar a fazer, vamos fazer esse movimento aqui, porque lá no começo era só conversa, só entender o próximo. Esse momento também pode ser usado para isso, porém ele vai ser mais focado em já estar desenvolvendo a coreografia. A gente vai primeiro fazer isso aqui, depois aquilo ali, e aí finalizar com aquilo lá e tal. Aí fulano vai fazer isso, aquilo. Vai ser o momento de criar propriamente dito a coreografia. Não vai ser só conversa, ou então só tipo
só aquecendo no caso. Já tem que ter alguma organização aqui, já tem que ter a produção de algum material. No caso, alguma organização das pessoas, vamos usar música, não vamos, vamos usar aquela, sei lá, algum banquinho, sei lá, um banco, talvez uma bandeja, alguma coisa assim para ajudar. Talvez, como eu falei, um cabo de vassoura seja legal também. É legal esses itens para agregar. Quanto mais coisa, mais legal. Porém, não é obrigação no caso. Não precisa ter essas coisas. O que eu tô falando, nada é regra. São aconselhamentos, porque na ginástica para todos não tem regra. É aquilo que cada um consegue fazer. Quando a pessoa vê que aquilo lá não consegue fazer aquilo, ela não faz. Ela acha outra forma, a forma dela de fazer aquela tarefa, no caso. E por fim, a apresentação. Depois de ter debatido e ensaiado algumas vezes, a gente vai fazer a última dança, no caso, que vai ser a final, a última apresentação. E com isso finalizar a atividade. Essa, no caso, é a atividade completa. Todos os movimentos que foram aprendidos anteriormente, os conceitos também aplicados aqui, a diversão, a colaboração entre todos os membros, tudo aquilo que agregar na gente vai ser interessante estar aqui daí. A gente não pode se esquecer que para a realização das atividades das atividades da ginástica, é sempre importante que haja algum alongamento e também um aquecimento prévio. Desses alongamentos eu vou colocar alguns exemplos, como esse, ou esse daqui também. Esse é interessante, também está sendo feito. Esse aqui também é legal. E, por fim, esse aqui também. Aquecimentos também são bem válidos. O que eu acho interessante estar fazendo é o skipping. Também está sendo feito o polichinelo, é bem interessante. E para poder dar uma acelerada, eu acho legal fazer um meio sugado, tipo assim. Os alongamentos a gente faz no mínimo 2 de 20 segundos para cada lado. Porém, pode ser realizado mais. Quanto mais tempo eles forem realizados, melhor é. Já os exercícios, a gente pode ficar com todos eles só para não se perder, com um número igual para todos. No caso, umas 30 repetições de cada um. É legal fazer umas 2 vezes.